amigos, olá minha amiga, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. É um prazer receber vocês aqui novamente, onde aqui procuramos discutir diversos temas na atualidade a respeito do direito tributário, que tem alto impacto, seja na nossa economia. Perfeito, meus consiga manusear ele fisicamente, apenas armazenar ali, a energia elétrica tem o tratamento de um produto. Então, nós temos também ali a figura a título de exemplo, né? Nós temos ali também a figura do furto de energia elétrica, que nada mais é que um reconhecimento dessa corporeidade, a energia elétrica. Perfeito? Você só pode roubar, furtar algo que é físico, que você consegue pegar, que é tangível. Se você não consegue pegar, não tem como você furtar. Perfeito? Então eles tratam a energia elétrica como se fosse um produto, um bem físico, corpóreo. Acredito que isso não reste dúvidas. Perfeito? E aí, sobre os demais âmbitos do direito brasileiro. Diante disso, a tributação da energia elétrica segue a tributação dos produtos. E a título de exemplo, nós temos a energia elétrica sendo tributada pelo ICMS. O ICMS é um imposto estadual, é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. São alguns serviços específicos, mas o aspecto que a gente vai se focar aqui hoje é nas mercadorias. Então, por ser um produto, ter essa caracterização como produto, é tributado pelo ICMS. Meus amigos, e qual é a base de cálculo do ICMS? De forma ideal, a base de cálculo do ICMS é o produto circularizado, o valor da circulação do produto. Perfeito? Então, se o produto é circulado por R$100, vamos trazer uma alíquota aqui básica de 18%, então R$18 daqueles R$100 é destinado ao pagamento do ICMS. Perfeito? Eu acho que aqui a gente conseguiu englobar toda a questão. O que ocorre? Quando temos o faturamento de energia elétrica, o produto circulado ali, o bem que se busca a tributação, é a energia elétrica. Só que não é esse raciocínio que os estados aplicam. O que os estados fazem? Eles tributam não apenas o valor da energia elétrica, mas o valor que as concessionárias recebem a título de taxa de transmissão e distribuição e encargos setoriais. A contribuição de iluminação pública ela é excluída usualmente desse faturamento da base de cálculo do ICMS. Tá. E diante disso, o que acaba ocorrendo? Havendo essa inclusão de tarifas e encargos setoriais na base de cálculo do ICMS, inevitavelmente a gente tem uma majoração, o aumento da base de cálculo. Logo, é cobrado, é exigido mais de nós, contribuintes, ao pagar a energia elétrica, perfeito? E aqui, meus amigos, eu trago a título de exemplo que algumas localidades do Brasil,
essas taxas, tarifas de distribuição e transmissão e encargos setoriais podem chegar a praticamente 50% ou mais da fatura de energia elétrica, para a gente verificar como é alto essa cobrança, perfeito? Então imagine que o imposto pago atualmente deveria ser reduzido pelo menos pela metade. É uma diferença, impacto grande, relevante nas nossas faturas das famílias. Visão real judiciária o que tem ocorrido, meus amigos. Atualmente, esse tema se encontra suspenso no STJ para discutindo ali se haveria tributação ou não das tarifas de encargos setoriais na fatura de energia elétrica. Me causa um pouquinho de estranhamento. Por quê? Explico. O próprio STJ, o Superior Tribunal de Justiça, possui uma súmula, a súmula 391. A súmula 391, aqui não trazendo a literalidade do seu texto, mas ela diz que o ICMS incide sobre o valor efetivamente consumido a título de energia elétrica. Perfeito? Então isso quer dizer o quê? Se você consumiu 100, a base de cálculo do ICMS vai ser 100. Lógico que tarifas de distribuição não são consumidos, não são energia elétrica, não são serviços abrangidos pelo ICMS. E os encargos setoriais tão menos. Então, logo, eles deveriam ser excluídos da base de cálculo do ICMS, e aí a gente já teria uma decisão pacífica do STJ. Mas enfim, meus amigos, desde 2017 a gente aguarda esse julgamento pelo STJ, procurando ali sanar essa questão, resolver ela de forma definitiva. Perfeito? Em paralelo, e aí a gente já está falando aí há mais de 5 anos aguardando uma decisão judicial, o governo federal ali, por meio dos deputados, senadores, editaram a Lei Complementar 194 de 2022. O que diz a Lei 194 de 2022? Ela diz que no cálculo do ICMS não podem ser incluídos as tarifas de distribuição e transmissão de energia elétrica e os encargos setoriais. Então, justamente, o que muitas famílias, o que muitas empresas procuram no judiciário, na tutela, a lei complementar veio trazendo ali antes essa demora injustificada. Perfeito? Mas, como no Brasil nada são flores, os estados não ficaram felizes com essa decisão tomada pelos nossos governantes a nível federal. E aqui uma breve explicação. O ICMS é de competência dos estados, então eles regulamentam a forma que eles vão cobrar, as suas alíquotas, incentivos, enfim. Porém, a Constituição Federal, ela determinou que, para que não haja um elemento chamado guerra fiscal, ou seja, que um estado aplique normas excessivamente vantajosas em detrimento dos outros, de modo a gerar uma competição de qual estado vai ficar aquela arrecadação, porque não é uma competição vantajosa. Porque os estados, para aumentar a sua arrecadação, jogam suas alíquotas lá para baixo, de modo que as empresas migram para ela, trazendo maior arrecadação, mas ele também não está ganhando o quanto ele poderia ganhar, porque aquele estado está reduzindo sua alíquota, enquanto o outro, que tem uma alíquota mais alta, se vê obrigado a reduzir sua alíquota para incentivar essas empresas a permanecer. Então, gera uma competição. Então, para que não haja essa competição, a Constituição determinou que o nosso Legislativo Federal criasse a lei complementar, as legislações complementares que envolvem todos os nossos tributos, de modo a regulamentar como se daria a sua cobrança, delimitar os limites dos estados e até mesmo, por resolução do Senado Federal, determinar a alíquota mínima a ser aplicada pelo ICMS no Brasil, certo? Então, os estados, com essa alteração pela Lei 194, na Lei 87, chamada também Lei Candir, que é a lei ali básica do ICMS, os estados não ficaram felizes, falam assim, você está reduzindo a nossa arrecadação. Diante disso, os estados ingressaram com uma ação declaratória de inconstitucionalidade. O que isso significa dizer, meus amigos? Significa que os estados chegaram no STF e falaram,
Ministros do STF, essa legislação nova, a Lei Complementar 194, está ferindo a nossa autonomia orçamentária, a nossa autonomia legislativa, haja vista que está interferindo na forma que nós cobramos os tributos. Perfeito? A princípio, ali, essa DI foi recebida pelo ministro Fux, tá? Sobre aspectos dessa lei complementar, os estados e a União estão em negociação, então parece que já estão aí gerando um acordo. Por outro aspecto, o aspecto da energia elétrica, especificamente dito, não houve um acordo e o ministro Fux deferiu uma liminar suspendendo o texto a essa alteração na legislação, de modo a que os estados agora estão desobrigados a excluir essas tarifas e os encargos setoriais, desobrigados a excluir esses encargos setoriais da fatura de energia elétrica da base de cálculo do ICMS. Perfeito? Mas aí eu trago aqui até um destaque, um ponto relevante da nossa discussão, é que, embora o ministro Fux tenha concedido essa liminar para suspender a exclusão dessas parcelas, ele deu uma liminar não muito convencida. O argumento empregado foi o impacto nas contas dos estados. Porém, fazendo a ressalva que, e até mesmo a anterior a ele ser ministro do STF, ele já dava decisões favoráveis aos contribuintes nesse tema. E ele ressaltou isso na sua decisão, falando, embora não pareça existir uma pertinência temática aqui, não existe uma fundamentação jurídica, o prejuízo que os estados teriam, né, com essa exclusão seria de bilhões de reais. E eu digo teriam porque, embora essa lei seja lá de junho de 2022, muitos estados, apenas 2 estados, aplicaram essa lei. Então, assim, de todo o Brasil, dos 27 estados mais o Distrito Federal, apenas 2 aplicaram. Salvo engano, Paraná e Espírito Santo. E agora esses estados, após essa decisão, estão correndo atrás para voltar a cobrar esses valores. Uma insegurança jurídica tremenda. Então, como eu dizia, meus amigos, essa cobrança, esse valor cobrado, autorizado agora pelo ministro Fux de voltar a ser cobrado, é uma decisão que o STF não tem aparentemente muita pertinência para ele. Vamos destacar também que no passado, você lembra que a gente estava falando lá do tema do STJ? Essa questão do STJ chegou ao STF antes, tá? E o STF falou assim, olha, isso daqui é uma questão infraconstitucional, isso daqui não compete a mim decidir. Quem deve decidir com relação a essa questão é o STJ. Meus amigos, diante disso, eu acredito que o STJ deu essa decisão para dar um tempo dos estados se reorganizarem financeiramente, tá? De modo a reescalonar suas alíquotas, se reorganizar para absorver esse impacto financeiro. Mas acredito que muito provavelmente a decisão do STF vai ser favorável aos contribuintes pela manutenção da lei complementar. É lógico, essa questão, estando em uma discussão no STF, acaba implicando na decisão no STJ. De modo que não acredito que eles vão decidir antes do STF. Então, se a gente tinha ali um pouco mais de 5 anos esse processo congelado, aguardando o julgamento pelo STJ, agora nós teríamos aí mais alguns anos pela frente aguardando. Então, Ramon, qual é a recomendação? O que eu faço? Aparentemente, inicialmente, pode-se falar muito, vamos aguardar o que o STJ, o STF vai falar, vai fazer, para a gente ali reivindicar os nossos direitos. Perfeito. Qual o problema dessa questão? O problema dessa questão é que o STF, quando a gente está falando de matéria tributária, ele modula os efeitos da sua decisão. O que implica na modulação dos efeitos da decisão do STF? Implica em que, olha, tendo uma legislação estando incorreta, você fala, olha, o STF dá uma decisão, essa decisão é incorreta, essa legislação é incorreta, ela é ilegal, não deveria estar aqui no nosso cabedal de normas, né? Participar das normas jurídicas que compõem o Brasil.
Se pressupõe que desde o momento que ela entrou em vigor, desde o momento que ela passou a ser exigida pelo governo, pelo Estado, pela União, você exclua ela. Mas nem é sempre isso que o governo federal faz, que o STF faz. O que o STF faz, fala, é ilegal. É errada essa cobrança desse tributo. Mas essa ilegalidade só vai valer de hoje em diante. Ou até mesmo essa ilegalidade dessa cobrança só vai valer a partir do primeiro exercício do ano seguinte. E a gente tem diversos casos que isso ocorre, tá bom? Temos ali a questão do ICMS, ISS, o DIFAL, que até hoje nós não temos uma solução. Perfeito, era para começar em janeiro de 2023, mas até agora a gente não tem uma decisão final, terminativa dos nossos ministros. Vamos aguardar, provavelmente agora em abril saia, mas eles jogam para o ano posterior. Então, qual é a segurança que a gente consegue alcançar com isso? É ingressar com uma ação judicial solicitando a tutela do nosso direito. Tá? A gente já tem esse posicionamento recorrente do STF de modular os efeitos, resguardando aquelas pessoas que ingressaram com uma ação judicial. Então, olha, a decisão vai valer a partir de janeiro de 2024, mas quem ingressou com a ação nos anos anteriores tem o seu direito resguardado. E o que seria ter o direito resguardado nisso? Seria a exclusão dessas tarifas da base de cálculo do ICMS dos 5 anos anteriores ao ingresso com a ação judicial, perfeito? E se ali você não conseguiu uma liminar, se você não tem uma liminar, você também excluiria nos anos posteriores, perfeito? Se você tem a liminar, você já começa a não pagar aquele valor. Mas se você não tem, você continua pagando, tá? Normalmente. E quando tiver uma decisão terminativa e quando a gente tiver um entendimento estabelecido pelo STF e STJ, você vai ter aplicação ali, vamos dizer, meu processo ficou parado 15 anos, Ramon. Vai ser 15 anos mais 5 anos anteriores. Então, seriam 20 anos de impostos pagos irregularmente. E esse acaba sendo o grande diferencial competitivo de muitas empresas. Por quê? Elas acabam se valendo de liminares, decisões judiciais e dessa insegurança jurídica que é gerada, infelizmente, pelo próprio judiciário para recolher menos impostos. Perfeito, meus amigos? Espero ter esclarecido o assunto, ter debatido com vocês, ter sanado todas as dúvidas. Se ficou alguma dúvida, alguma questão, um feedback, uma sugestão de melhoria, deixa aqui embaixo nos comentários. Vai ser um prazer responder todos vocês, tá bom? Muito obrigado por terem me assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e clicar no sininho para as novas notificações. Ainda estou aprendendo a falar isso daqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.